Sobre política e dignidade. Selma Rocha. Nota: doutora em História, foi fundadora do PT e militou com Luiz Guxiquem na Libelu. Foi secretária de Educação de Santo André, em São Paulo, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, diretora da Escola Nacional de Formação e da Fundação Perseu Abramo. Professora do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Atualmente, trabalha no Ministério da Educação. Fim da nota. Luiz Guxiquem quis falar antes de partir. Coerente com a forma como compreendeu a ação política e o papel do partido que ajudou a fundar e construir, o Partido dos Trabalhadores, ao fazê-lo, indicou necessidades e urgências políticas, imediatas e estratégicas, bem como marcos éticos condutores dessa ação. Sua última manifestação pública revelou, uma vez mais, como política e dignidade podem ser inseparáveis. Muito debilitado, não quis gravar um vídeo. Preferiu atender o pedido de Lula falando sobre a situação do país e do PT. Me pediu que escrevesse durante uma visita que fizemos a ele no hospital. Um momento singular. Experiências e memórias individuais e coletivas rondavam a conversa. Os compromissos com a transformação social no Brasil, a criatividade, a coragem e a força de uma geração. Diante da integridade, responsabilidade e generosidade manifestas em relação ao breve presente e a um futuro do qual não mais participaria, foi impossível não temer e tremer pela dor da morte e pelos desafios da vida. Luiz Guxiquem destacou a necessidade de defender a memória do PT e convidou o partido a reescrever a sua história para que diferentes dimensões de suas lutas e experiências não morressem na memória de milhares de pessoas. Falava ele, especialmente, da defesa do que nomeou como sendo a fase heróica do partido, marcada por sofrimento e dedicação de seus militantes, combinação que marcaria fortemente a criação e a vida do PT até o mensalão. Suas observações dialogaram com a crise vivida em 2005 e com as manifestações de junho de 2013. Identificando que novos grupos surgiam na sociedade em defesa de suas reivindicações, reconhecia também que havia violência premeditada e interesses obscuros em relação à política e à economia. Para Guxiquem, era imprescindível defender a respeitabilidade e a dignidade dos militantes e dirigentes do PT depois do brutal ataque ao partido, que ceifou lideranças e deu início às tentativas de sua desconstrução no imaginário social. As forças reacionárias do país pretendiam destruir o PT. Por isso, estava em causa para ele preservar a história e a memória. Guxiquem parecia identificar elos de continuidade entre a crise de 2005 e 2013, sem reduzir, entretanto, as manifestações a uma ofensiva dos setores conservadores de extrema-direita. Disse ele, abre aspas, é um erro caracterizar tais movimentos como fascistas, fecha aspas. Reconheceu, contudo, a batalha travada a partir de 2013 no interior das manifestações de massa, onde se mesclavam processos diferentes. O discurso anticorrupção, as causas dos grupos de extrema-direita, a luta por mais direitos e pela melhoria dos serviços públicos. Os defensores da racionalidade neoliberal buscavam construir base social e o faziam a partir das tradições legítimas de participação popular desde a redemocratização. Tradições comprometidas com uma visão voltada à desprivatização do Estado, a garantia de direitos como questão pública e a participação dos cidadãos como sujeitos. O discurso de muitos setores que passaram a se comunicar a partir das redes sociais, de forma abrangente e profissional, buscava realizar a separação entre a sociedade e o poder, a negação da representação e também da política como instrumento de expressão e transformação social. Uma tentativa de movimentar as maiorias sociais contra a democracia. Tratava-se do encolhimento e do enfraquecimento do espaço público e da despolitização da política a partir da manipulação dos processos de participação direta. Apontava Guxiquem que a democracia direta não poderia se transformar em instrumento ideológico contra a democracia representativa. Desde a Constituição de 1988, mecanismos como referendo,
plebiscito e iniciativa popular foram criados, além de diferentes espaços de participação e gestão democrática das políticas públicas. O processo de redemocratização do Brasil teve nas manifestações públicas uma de suas principais forças propulsoras. Por certo, a conquista de liberdades políticas e direitos civis é inseparável das lutas que se tornaram visíveis nos espaços públicos contra a fome, a desigualdade, a exclusão social, por direitos básicos e a cultura política patrimonialista e patriarcal fortemente autoritária. Mas o reconhecimento do direito à luta por direitos não bastou nos últimos anos do governo Dilma. O debate em torno dos erros cometidos pelo partido e pelo governo não foram suficientes para barrar o curso do golpe e a ascensão ao poder de um presidente que submeteu, de forma ainda mais profunda, a organização jurídica, administrativa e política do Estado aos interesses do capital financeiro, promovendo miséria, preconceito, violência e negação de direitos humanos sociais e civis. Movido pelo impulso de tornar pública uma contribuição à inteligibilidade do processo e a formular contribuições para a ação, Gushiken indicou a necessidade de que a reforma política se tornasse uma luta de milhões de pessoas. Retomava ele a necessidade de atualização de uma proposta política discutida e decidida pelo partido desde o terceiro Congresso em 2007, que previa a instalação de uma constituinte exclusiva, livre, democrática e soberana, para mudar o sistema político, eleitoral e partidário, tendo como eixos o financiamento público de campanha, o voto em listas pré-ordenadas visando alcançar a paridade de gênero e a ampliação da representação de etnia e raça, a revisão do papel do Senado, a convocação de consultas ou plebiscitos e referendos. Tal perspectiva apontava para a superação da visão liberal da representação, em benefício de processos onde as classes e suas reivindicações e proposições se organizam, se apresentam e representam, fortalecendo a democracia e ampliando compromissos com a justiça social e a liberdade. O sentido de urgência apontado por ele parecia anunciar a gravidade dos processos posteriores, sustentados pela articulação de forças sociais que, se apropriando de matrizes do pensamento autoritário, desenvolveram políticas reacionárias, organizando e mobilizando por meio das redes sociais diferentes segmentos, entre os quais setores dos aparatos policiais, militares e grupos religiosos. Gushi, quase que alheio ao próprio sofrimento, percebeu a configuração de uma outra hegemonia no Brasil e, nos derradeiros momentos de sua vida, deixou sua contribuição ao país e ao PT. Quando, em 1º de janeiro, Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto para se encontrar novamente com o Brasil, com a democracia e com a justiça social, a força de Gushiken rondava nossa esperança. Sua falta só não é maior que a suprema grandeza e sensibilidade de sua presença. Tivemos a sorte e a honra de conhecê-la. A dignidade de Gushiken. Sérgio Lírio. Nota: editor-chefe da Carta Capital. Fim da nota. A memória me trai. Em algum momento de 2012, não me lembro se antes ou depois de o ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, confirmar sua inocência, tive a minha última e longa conversa com Luiz Gushiken. O ex-ministro me recebeu em sua casa em Indaiatuba, recanto aprazível, mas em nada parecido com a mansão descrita pela fértil imaginação de certos jornalistas mergulhados no clima de caça às bruxas. Gushiken me convidou para sentar do lado de fora, sob a sombra. O azul claro do céu acentuava o verde da grama. Eu havia passado 8 anos enfiado até o pescoço na cobertura da maior disputa empresarial, política e policial do capitalismo à brasileira, a Guerra das Teles, que colocou de um lado parte do PT e de outro o banqueiro Daniel Dantas. Acompanhei as CPIs dos Correios, dos fundos de pensão, do mensalão, além da Operação Satyagraha e das ações judiciais contra Dantas nos Estados Unidos e no Rio de Janeiro. Ainda assim, nem todas as peças se encaixavam e eu solicitei a conversa com Gushiken na esperança de finalmente montar o quebra-cabeças. Bem, doce ilusão de um repórter.
O ex-ministro me recebeu com a habitual gentileza, mas se havia algo a acrescentar a toda essa história, preferiu guardar consigo. Guxiquem, devo confessar, não raro era irritantemente enigmático, como um desses mestres dos filmes de artes marciais. Às vezes falava por códigos, às vezes deixava no ar determinadas conclusões, quase sempre indicava pistas, contava um milagre sem dizer o nome do santo. Nunca, ao menos no meu caso, tentou plantar notícias ou maldizer companheiros do partido, nem mesmo aqueles que o traíram. Fui embora sem informações novas, mas nunca considerei aquela uma viagem perdida. As imagens do encontro permanecem na minha mente. Havia uma impressionante serenidade na fisionomia do ex-ministro, embora a doença que o venceria no ano seguinte estivesse ali. Perturbadora, visível, intrometida, como quem aguça os ouvidos para escutar a conversa da mesa ao lado. Por causa do encontro naquela manhã ensolarada, quando penso em dignidade, penso em Guxiquem. Penso também em como estaria seu espírito hoje, aos 73 anos. O mensalão, para muitos, parecia o fim da linha do PT e da primeira geração de militantes do partido. Mas dias piores viriam. A Lava Jato, o golpe contra Dilma Rousseff, os 580 dias de prisão de Lula. Vieram e se foram, como a tormenta antes da bonança. Tão injustiçado quanto José Genuíno, Guxiquem estaria na linha de frente ou teria sido deixado à margem, como outros da mesma geração? Que papel lhe caberia nesta nova fase? Sua argúcia, retidão e caráter fizeram falta nestes anos ao debate político e, em particular, à legenda da qual foi um dos fundadores e símbolos. Justiça que tarda, falha, diz o ditado, e o sistema judiciário brasileiro, os poderes de forma geral e o arremedo de democracia falharam miseravelmente em relação ao ex-ministro. Por quase 10 anos, Guxiquem foi vítima de uma campanha sórdida do jornalismo auto-intitulado profissional, do Ministério Público e da elite. Uma acusação sem provas, lançada por um ex-correligionário em meio à disputa renhida com Dantas, o atirou no turbilhão das denúncias do mensalão. Guxiquem havia construído, antes e depois de deixar o governo, uma consultoria relativamente bem-sucedida e poderia, se quisesse, levar uma vida de classe média. O marcatismo não o perdoou, no entanto. Sindicalistas e integrantes do PT, reza essa cartilha, precisam fazer voto de pobreza. Por isso, o exagero em chamar de mansão a casa em Indaiatuba, ou inventar, como fez a revista Veja, a história do chatoletô de R$3.000 e os charutos cubanos consumidos em um jantar. Fake news, ainda não se chamava assim naquela época, que obrigou o semanário a indenizar o ex-ministro. Quando Barbosa o absolveu por falta de provas, ou quando a justiça lhe deu ganho de causa em processos por difamação, os meios de comunicação limitaram-se aos registros burocráticos desproporcionais às ofensas. Viraram a página como se nada tivesse acontecido e partiram para o próximo escândalo. Foi até pior no caso de Guxiquem, e se isso serve de consolo, ao menos ele não estava aí para presenciar essa aliança. Um dos jornalistas mais empenhados em destruir a imagem do China, a soldo de Dantas, mudou de lado e tornou-se xodó do aparelho petista. Bastou fundar um site bajulador especializado não só em surrupiar, mas em distorcer o conteúdo alheio para todos os pecados serem perdoados. Eis um veso da esquerda, atormentada pela baixa estima e de formação católica, que certamente o ex-ministro não compartilhava. Os progressistas brasileiros reúnem-se na curva de Damasco na torcida para o cavalo derrubar o cobrador de impostos, Saulo, e o converter no pregador, Paulo. Um novo cristão, sincero ou não, provoca invariavelmente um gozo divino. É a prova da infalibilidade, da justeza da causa. Guxiquem, reto e altivo, não esconderia o seu desprezo. Guxiquem, único, presente ontem e sempre. Sérgio Rosa.
Nota: bancário do Banco do Brasil, foi vereador por São Paulo, presidente da Previ e da Confederação Nacional dos Bancários. Fim da nota. Foram muitos ciclos, digamos assim, compartilhados sob a liderança de Luiz Gushiken, a quem devo muito pelo que aprendi e realizei no movimento político e social. Depois dos anos de sindicalismo, das campanhas, dos seus mandatos de deputado e dos anos de construção do PT, a vitória do Lula em 2002 me colocou mais uma vez em situação de muita proximidade política com o Gushiken. Como sindicalista e deputado, ele sempre apoiou as demandas dos trabalhadores e ajudou a pensar estratégias para a defesa de direitos e conhecia muito sobre previdência complementar. Ajudou muita gente a entender melhor e a se especializar nesse campo, muitas vezes negligenciado pelo movimento sindical. E essa atuação o tornou o deputado ou mesmo o político mais reconhecido pela comunidade dos dirigentes e associados dos fundos de pensão, merecendo muitos convites e homenagens da Associação Nacional dos Fundos de Pensão, a ABRAP. Ao deixar o mandato parlamentar, criou uma consultoria para dar treinamento e assessoria aos sindicatos, associações e fundos de pensão. Durante a campanha de Lula à presidência em 2002, em que Gushiken atuou como um dos coordenadores, ajudei a estabelecer contato com alguns empresários, já que tinha sido eleito pelos funcionários do Banco do Brasil para a diretoria da Previ, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, em maio de 2000. Houve um esforço orientado no sentido de intensificar o diálogo com esse segmento, que sempre mostrou bastante distanciamento do PT. O diálogo tentava mostrar que um eventual governo Lula apontaria para um programa de investimentos e crescimento econômico com a parceria do empresariado e algumas parcerias já existentes com o setor, onde os trabalhadores tinham peso na gestão, era uma espécie de prova prática que esse diálogo era possível e produtivo. Com a vitória, Gushiken foi indicado coordenador adjunto da equipe de transição e, como sempre, cumpriu um papel fundamental de conversar com muita gente, interpretar a situação, orientar trabalhos e políticas e aconselhar Lula, seu parceiro de longa data. Eu também participei daquela equipe de transição, onde conheci muitas pessoas que depois foram importantes para meu relacionamento com o futuro governo. Gushiken apoiou minha indicação para a presidência da Previ, não sem antes expor as dificuldades e receios dessa decisão. Ele falava claramente que havia um receio em colocar aquele fundo tão importante, com tantos recursos e tantas participações em empresas relevantes, nas mãos de um sindicalista. E tenho certeza de que ele teve um papel fundamental para a minha indicação e também para a participação de outros trabalhadores na gestão das fundações do Banco do Brasil. No final das contas, fui indicado para a presidência da Previ e as conversas com o Gushiken sempre me ajudaram muito. Ele tinha uma clareza muito grande de que os recursos dos fundos significavam dinheiro do trabalhador e, por isso, mereciam todo cuidado e proteção. Talvez essa sensação seja compartilhada por muitos e, provavelmente, isso é parte do que fez Gushiken um dirigente e um companheiro tão especial. Ao longo de nossa convivência e da minha militância, foram muitos os momentos em que pudemos ter conversas a respeito de políticas específicas e de visão de mundo em geral. Conversas muito ricas, em que um quadro tão relevante como ele se abria para o diálogo, para contrapontos e novas elaborações, fazendo de cada um desses momentos uma experiência de aprendizado que classificaria o Gushiken como uma das lideranças mais democráticas e abertas com quem tive a honra de conviver. No processo de construção do PT, ele foi um dos responsáveis por apresentar o texto que deveria estabelecer a orientação do partido em sua relação com os sindicatos. Se não me engano, era formalmente o secretário sindical do PT. Talvez hoje essa discussão pareça um pouco simples, mas na época havia muito debate sobre isso. Havia visões de que os sindicatos deveriam seguir uma orientação mais direta do partido e de que os petistas deveriam constituir uma corrente dentro dos sindicatos. Em muitos lugares, ocorreu esse tipo de experiência, com os partidos operários assumindo uma postura dirigente em relação aos sindicatos. Tive a oportunidade de discutir muito esse assunto e contribuir com o texto que foi apresentado ao partido, que estabeleceu uma linha de colaboração, mas não de subordinação dos sindicatos e dos sindicalistas.
Prevaleceu a visão de que o movimento sindical deveria receber toda a atenção do partido, mas deveria preservar sua independência e seu perfil de frente única dos trabalhadores, sem exigência de carteirinha do PT para estar na CUT ou em qualquer chapa. A experiência sindical e política do Gusquem foi muito importante para essa definição que, eu diria, teve um papel fundamental no desenvolvimento paralelo da CUT e do PT. O Gusquem tinha o espírito religioso que todos conheciam e seguia a orientação Bahá'í, que tentou me apresentar com o empréstimo de alguns livros. Só retive a ideia de que essa religião entendia que todas as religiões eram mais ou menos uma só, uma complementando a outra, de acordo com as necessidades e as condições de cada época. E tive a oportunidade de assistir à bela cerimônia de casamento do seu filho no rito simples e acolhedor Bahá'í. Outra utopia do Gusquem era a necessidade de evoluirmos para alguma coisa como um governo mundial. Ele tinha essa clareza de que um novo arranjo para a humanidade não poderia ser feito em países isolados. Ele via que as tendências, a economia, a tecnologia, as injustiças, os problemas ambientais eram mundiais e precisavam de uma resposta global. Confesso que sempre objetei, pois não via como estabelecer esse arranjo sem que ocorressem transformações em os tantos países-chave que decidissem se unir nesse sentido. Mas Gusquem não via outra saída. No final das contas, apesar do seu pragmatismo que dava muita consistência à sua atuação no dia a dia, Gusquem alimentava princípios e utopias que sempre, de alguma forma, estavam por trás do seu modo de agir e pensar a política. É interessante imaginar o quanto a sua origem política em uma organização trotskista e depois sua adesão religiosa influenciaram essa visão particular de internacionalismo que certamente também influenciou o PT. Tivemos alguns momentos de simples amizade e pouca política. Gusquem, Beth, eu, Gema, mas claro, nossas agendas políticas prevaleciam em nosso tempo. Não posso esquecer também de como Gusquem foi uma liderança muito importante para o movimento nacional dos funcionários do Banco do Brasil. Foi importante para toda a categoria bancária, claro, mas creio que nós, militantes do BB, o adotamos como nosso. Sempre foi um interlocutor da maior importância para nossos militantes, não só em São Paulo, e ajudou a consolidar essa rede de dirigentes, delegados e funcionários em todo o país. Enfim, Gusquem foi um militante e um companheiro único, singular de primeira grandeza, democrático, lutador, leal, parceiro, utópico e prático ao mesmo tempo. Uma presença marcante ontem e sempre na vida do partido, do movimento sindical e, especialmente, de quem teve a felicidade de conviver com ele. Companheiro Gusquem, Tereza Ribeiro. Nota: jornalista, ex-dirigente bancária, mestre em educação e presidente do Instituto Popular Paulo Freire. Fim da nota. O ano era 1984 e eu era estudante de engenharia industrial em Santos, minha cidade natal. Comecei a trabalhar aos 13 anos para ajudar a família e jamais esperava um dia ir para a cidade grande e conhecer um verdadeiro samurai. Mas esse tempo chegou. Migrei para São Paulo, prestei a Politécnica da Universidade de São Paulo, não passei e ingressei na rede bancária para sobreviver. Contratada para trabalhar 6 horas, desde a primeira semana percebi que não teria tempo para estudar, já que era obrigada a ficar na agência por mais de 9 horas. Um belo dia, o Sindicato dos Bancários passou e entregou a famosa Folha Bancária. Na capa, um japonês dizia que somente a greve era a solução. Vivíamos tempos de escravidão profissional, ausência de direitos, carga de trabalho extenuante e etc. O sonho virou pesadelo. Eu não sabia o que era greve, tampouco o que era sindicato. Porém, naquela mesma noite, participei da convocação de uma plenária que mudou minha vida para sempre. Lá, ouvindo atentamente aquele japonês, soube então que seu nome era Luiz Gusquem. Suas palavras me convenceram que era oprimida e que tinha direitos. Nasci ali, uma militante. Participei da greve, fui detida e demitida.
Em pouco tempo, sou encaminhada para o sindicato pelo dirigente Andrea Corsi, a fim de buscar meus direitos. Apenas um mês entre negociações e medo, Gusquem me convidou a trabalhar no sindicato, que expandia suas atividades. De início foi muito difícil entender a linguagem, a história e a conjuntura do país. Tudo era urgente, não havia tempo para nossa autoformação. Então, em 1986, fomos todos pegos de surpresa com a ascensão do Sindicato dos Bancários em nível nacional, e assim vieram as responsabilidades que se sucederam diante da conjuntura política e econômica do país. Aquilo tudo me atropelou, mas como a luta não para, minha formação deu-se na caminhada. Naquela altura do campeonato, a engenharia industrial ficou para trás e Gushi, como o chamávamos, me estimulava a ficar na sala de imprensa, onde passei a conviver com Julinho de Gramont, jornalista como poucos. Larguei o sonho de ser engenheira e bora cursar jornalismo, mas essa é outra história. Conselheiro e perspicaz, alertava sempre para não misturarmos a amizade com projeto político. Certa vez, durante uma greve, quando estava afastado temporariamente do sindicato, seu vice Adalto assumiu. Naquele momento, diante de milhares de bancários em greve, ainda no palanque da Praça da Sé, Gusquem divergiu do companheiro sobre a continuidade da greve e perdeu na votação da massa à sua frente. Muitos acharam que ele ficou zangado. Adalto, triste por ter divergido de seu ídolo e mestre, não se conformava. Criou-se uma confusão na diretoria na época. E quem veio para pacificar as coisas foi o próprio Gusquem, dizendo, abre aspas, nem sempre acertamos, mas o maior acerto é sentir, saber ouvir o povo, fecha aspas. E foram tomar cerveja e discutir os próximos passos da greve, que continuou e foi vitoriosa. Era, sem dúvida, um grande líder e não precisava estar sempre certo. Saber ouvir foi a grande lição para todos nesse dia. Estávamos no momento da campanha que levou Gusquem a ser eleito deputado federal constituinte. Sim, foi Gusquem quem me filiou ao Partido dos Trabalhadores. Quem me formou a partir de exemplos e palavras. Era tão doce quanto rigoroso. Quando fez sua despedida no sindicato para assumir seu mandato de deputado, em uma reunião com dirigentes e funcionários disse, abre aspas, em política não existem amigos, existem companheiros, fecha aspas. Aquilo me marcou profundamente. Mais tarde viria a entender que ele se referia ao processo de construção coletiva de um projeto político e que isso jamais poderia ser questão pessoal. Ele sempre batia na tecla dessa equação, a construção de um projeto comum, enquanto lutamos por uma sociedade, um novo homem, uma nova mulher, novas relações na caminhada. Embora workaholic, Gusquem também gostava de compartilhar momentos lúdicos. Assim que terminou sua campanha, alugou um espaço no litoral norte de São Paulo, onde levou todo o coletivo que atuou no dia a dia das atividades. A praia de Toque-Toque ficou pequena para a folia. Não era apegado a tradições e religiosidades, até onde eu saiba. Porém, quando assumiu em Brasília, deu-me a tarefa de levar no avião, grudada ao corpo, suas adagas centenárias de estimação, katanas. Quase fui presa novamente, desta vez no aeroporto. Nesse mesmo tempo, de família tradicionalmente okinawana, foi destacado para ser o guardião dos restos mortais da família que vieram do Japão. Não lembro exatamente quando decidiu assumir suas raízes zen-budistas, mas lembro bem, já em Brasília, que fazia caminhadas de olhos fechados cedinho, em volta do bloco em que morava. Nessas horas, eu sabia que estava diante mesmo de um samurai legítimo. Tupiniquim, mas todo nosso. Morei em Brasília, levada por Gushi, por pouco tempo. Era uma menina muito crua, ingênua para os desafios da vida e da política. Mas Gusquem sempre acreditou na minha fidelidade de assistente e potencial de militante. De todo modo, o tempo que lá passei, pude ainda contribuir com sua atuação no processo da Constituinte de 1998, da qual fez parte. Gushi, quem é aquele homem grande, alto, que vem em nossa direção? Eu conheço ele da televisão. Abre aspas. Tereza, seu nome é Ulisses Guimarães. Depois que eu falar com ele, conversamos. Fecha aspas.
E assim se seguiam os dias com aulas intermináveis, enquanto a história viva passava pela minha frente. Privilégio. Certa vez, caminhando nos baixios do anexo 1 do Congresso, eu lhe disse que sabia cantar em japonês. Ele, duvidando, pediu que eu cantasse. Qual não foi seu espanto com a canção que ele conhecia de algum parente de quando era criança? Em seguida eu soube que sua tradução falava sobre o caminhar e o fazer juntos, enquanto ouvimos nossos passos na terra. Me remeteu a uma frase que ele, Frei Beto e alguns sindicalistas, como o metalúrgico Devanir Ribeiro, sempre repetiram: a cabeça anda por onde os pés pisam. Escrita em 1919, o nome da canção é Katsuganaru, o sapato emite sons. Estou em Nova York enquanto escrevo essas lembranças e ainda ontem estava em Chinatown e um cineasta chamado John Albert, também amigo de Gucci, me fez cantá-la. Como esquecer? Otete tsunaide no michi o yukeba mina kawai kotori ni natte utaeba kutsu ga naru areta mitsora ni kutsu ga naru hana o tsunoune wa otsu ni saseba mina kawai utagi ni natte utaeba kutsu ga naru areta mitsora ni kutsu ga naru. De mãos dadas, se caminharmos pelas estradas do campo, todos nos tornaremos lindos e adoráveis pássaros em liberdade. Se cantarmos, ouviremos o som dos nossos sapatos, e o som dos sapatos ecoará no céu azul. Se colhermos as flores juntos e colocarmos em nossas cabeças, todos nos tornaremos lindos coelhinhos. E enquanto saltamos e dançamos juntos, ouviremos o som dos nossos sapatos, que ecoará no azul do céu. Enfim, sempre juntos, de mãos dadas, ouvindo o que dizem os nossos pés, fazendo coisas e caminhando juntos pela terra. Depois de anos sem vê-lo, juntos lembramos da música e destas palavras quando fui pedir sua bênção na ocasião de minha candidatura a vereadora na cidade de São Paulo. Disse-me, abre aspas, menina, nunca se esqueça que a cabeça anda por onde os pés pisam. Fecha aspas. Às vezes penso que ainda somos feito crianças, tentando ouvir o som ou o que nossos pés dizem, e se continuam caminhando para o mesmo bom lugar. Quando terminava de redigir essas breves lembranças, recebo a notícia do falecimento de Vladimir Pomar, há poucos dias de completar 84 anos. Dirigente do Partido Comunista desde a década de 1950 e posteriormente do PT, foi quem, a pedido de Guxiquem, me recebeu no INCA, Instituto Cajamar, junto com o Gilberto Carvalho, logo que cheguei de Brasília. Vladimir foi quem começou o meu processo de leitura e formação. Faço esse importante registro, pois agora penso, eles, acreditando ou não, que ambos estão sentados em algum boteco no céu com outros bons companheiros, entre livros e charutos, olhando para nós dizendo, abre aspas, eles ainda têm muito a aprender, fecha aspas. Sim, esse tempo presente, esse tempo ausente, cada vez mais veloz, nos faz assistir pouco a pouco amigos queridos, intelectuais brilhantes, cidadãos guerreiros, irem-se para o eterno.
Fazem muita falta essas pessoas necessárias. Pessoas como Gushi, nesse tempo nosso, nessa nova conjuntura em que dialogia é prato raro, em que conquistas foram rasgadas e a cultura do ódio se faz presente. Nesse momento de reconstrução e desse esperançar, que nos é muito caro, Luiz Gushiken faz falta. Sei que estaria muito feliz e realizado em assumir novamente tarefas importantes no processo contínuo de gestão democrática de nosso país, ao lado de seu companheiro e amigo Lula e de tantos outros. Esse, então, certamente lhe sente a falta. Mas o aprendizado, aconselhamento constante e parceria jamais serão esquecidos. Por mais estranho que possa parecer, algo incomum me veio quando chegou o dia de sua partida. Beth me avisou e fui ao hospital. Levei comigo um coração apertado e um elefante hindu, Ganesha. Esse foi um dia de tristeza, porém para mim também um dia de gratidão. Coloquei o elefante na mesinha ao lado de sua cama, de costas para a porta, como reza a tradição, para trazer proteção. Na simbologia, Ganesha é portador de boa sorte, persistência, poder, determinação, solidariedade, sabedoria, amizade, memória. Tudo o que desejava e o que atribuía a meu companheiro Gushiken. Deixei o mimo e saí dali com o meu presente. Gushi, olhando para mim, e um sorriso que dizia, abre aspas, tudo vai ficar bem, fecha aspas. Foi a última vez que estive com Luiz Gushiken. Assim, desde que o conheci enquanto viver, sempre honrarei sua memória com o carinho mais profundo e a importância devida ao amigo, ao dirigente, aquele que, sem saber, segurou a minha mão de um coração selvagem e a posicionou na direção do farol, para onde caminham até hoje com seus sapatos Kutsuga Naru, juntos, todos os bons companheiros. Luiz Gushiken, presente. Assim falou, Tim Urbinati. Nota: sociólogo, autor, ator, diretor e professor de teatro. Atuou em A Viagem, Lembrar é Resistir, Risco e Paixão, entre outras. Autor de Peões em Cena e Teatro sob Fogo Cruzado. Ex-bancário aposentado, José Alberto Urbinati, Tim Urbinati, foi delegado sindical, anistiado político em 2011. Fim da nota. Conheci Gushiken no início dos anos 1970. Aproximamo-nos mais durante a campanha da oposição sindical dos bancários em São Paulo e depois, pela campanha da minha readmissão, fui demitido do Banco do Brasil em 8 de dezembro de 1977. Gushiken, funcionário do Banespa, como um dos líderes da oposição, participou ativamente da campanha, contribuindo com sua habilidade política e coragem para lutar. Em abril de 1978, fomos vitoriosos. Fui readmitido e designado para trabalhar na agência em Indianópolis, hoje Moema. Em setembro de 1979, um mês depois da assinatura da lei de anistia, foi decretada a greve nacional dos bancários, tendo como principal bandeira a reposição das perdas salariais. A diretoria do Sindicato dos Bancários de São Paulo teve papel destacado na condução do movimento. Era presidente Augusto Campos e Luiz Gushiken, um dos diretores. Milhares de trabalhadores bancários se mobilizaram e se multiplicaram nas ruas, nas portas das agências, formando as famosas comissões de esclarecimento, que tinham o objetivo de conversar e tentar convencer os colegas bancários vacilantes a aderirem ao movimento. Além de divulgar junto aos clientes e à população em geral a justeza das reivindicações. Diga-se a bem da verdade que comissão de esclarecimento era um disfarce. Foi um drible espetacular que os bancários deram nos órgãos da repressão que não admitiam a formação de piquetes. Piquete tinha a mesma função, porém remetia aos movimentos grevistas dos trabalhadores antes do golpe militar, que em 1964 implantou a ditadura civil-militar no Brasil. Em São Paulo, capital, foram dias de muita tensão. A polícia militar, ávida em reprimir o movimento grevista, andava com suas viaturas em alta velocidade, para cima e para baixo, com sirenes ligadas.
Os soldados, com metade de seus corpos para fora na janela das viaturas, brandindo seus cacetetes ou empunhando revólver, fuzil, apontando para a população em geral que, atônita e intimidada, observava e seguia para mais um dia de trabalho. A tensão crescia e não demorava muito para que um policial resolvesse agir para dispersar as aglomerações que ocorriam principalmente próximo às agências bancárias. Bombas de gás lacrimogênio eram usadas, deixando o ar irrespirável no centro da cidade. Uma nuvem esbranquiçada se formava em suspensão, fazendo arder os olhos e dificultando a respiração, um sufoco. Os diretores do sindicato procuravam passar instruções e informações sobre o andamento da greve, não só nas regiões de São Paulo, mas também do movimento grevista em nível nacional. Além disso, a diretoria passava informes da solidariedade e apoio vindos de outras categorias profissionais. Isso, evidentemente, dava ânimo e aumentava ainda mais a determinação de continuar a greve. A repressão no centro de São Paulo não surtia efeito. Ao contrário, as pessoas dos prédios vaiavam os policiais, jogavam objetos sobre eles. Disseram que chegaram a jogar uma máquina de escrever sobre os policiais. Disseram. Quando os grevistas agitavam e gritavam palavras de ordem, "A greve continua! Abaixo a repressão!" Do alto dos prédios, as pessoas aplaudiam, jogavam papéis picados e gritavam as mesmas palavras de ordem em apoio aos grevistas. Na confusão generalizada, muitos desempregados, lumpenproletariado, desvalidos em geral, entravam nas agências bancárias, forçando as portas e ou quebrando as vidraças. Retiravam cadeiras, mesas, ventiladores, máquinas de datilografia, carimbos e outros objetos que encontravam e jogavam no meio da rua. Gritavam, agitavam um duplo de raiva e alegria, pulando sobre esses materiais como se fossem o butim de uma guerra. Uma resposta, talvez, aos ataques cotidianos, violentos, com mortes inclusive até de crianças, ataques arbitrários dos órgãos policiais nas periferias das grandes cidades, sofridos pelos pobres e negros pobres principalmente. No dia 12 de setembro, depois de um dia em que a greve dos bancários sacudiu a capital paulistana, tivemos uma assembleia à noite na Câmara Municipal, conduzida pela diretoria do nosso sindicato. Luiz Gushiken estava lá. A Assembleia decidiu pela continuidade da greve. Em seguida, como de costume, passou-se a organização das comissões de esclarecimento para atuarem no dia seguinte. Faltava alguém para ir à porta do Banco Itaú, na região central, naquela mesma noite, para esclarecer os funcionários do turno da madrugada. Embora estivesse muito cansado, resolvi acompanhar os colegas até a agência. Em poucos minutos de atuação, eis que surge uma viatura da PM. O segurança do Banco Itaú me apontou para um dos policiais, que me conduziu até a viatura. Fui algemado e levado para o QG das operações de repressão que estava montado na Rua São Bento, entre a porta do Banco do Brasil e o Largo São Bento. Eram 23 horas, anunciavam os sinos da igreja de São Bento. Fui identificado, trazia comigo uma carteira de colaborador do jornal Movimento da Imprensa Alternativa. Ao descer da viatura, ainda algemado, fui brutalmente atingido com vários socos no abdômen por outros policiais. Fiquei por uns minutos sem condições de falar nem reagir. Tive um breve apagão. Em seguida, me colocaram numa viatura na parte traseira, onde estavam umas caixas com bombas de gás lacrimogênio. Fiquei algemado e sentado com os joelhos dobrados. O policial que estava no banco, na minha frente, trazia um cacetete de madeira e batia no meu joelho, enquanto conversava animadamente com o motorista e um terceiro policial. Um policial pergunta ao outro. Motorista policial: "Você sabe que eles estão querendo tomar o poder?" Ele mesmo responde: "É, eles querem fazer a mesma coisa que fizeram na Nicarágua com o tal do Ortega." Policial com o capacete: "Será? Acho difícil." Motorista: "É sim, o Lula já até está querendo criar o partido dele, o Partido do Trabalhador. E tem diretor de sindicato que está junto nessa. O tal do Augusto, esse aí dos bancários. Tem também o japonês, chinês, sei lá." Referência ao Gushiken. "Se prepara que eles querem tomar o poder." Terceiro policial: "Se isso acontecer, sabe o que eu faço? Vou cair fora." "Eu já tô comprando minha passagem pra cair fora, meu." Motorista: "Vai pra onde?" Terceiro: "Sei lá, mas aqui eu não fico." Policial com o cacetete batendo no meu joelho: "E esse agitador aqui?" Motorista:
Vamos levar ele para chupar a rola do Tenente Pereira, vamos!" E gargalharam muito. Estavam me levando para o prédio do DOPS. Ao entrar junto à parede, havia um banquinho de 1 metro de altura. Sentado nele estava um jovem entre 16 e 20 anos. Em seguida, chegou um funcionário com um punhado de estopa e pressionou sobre o nariz e a boca do jovem, que tentava resistir. Mas o homem forçava com violência a cabeça dele contra a parede. O jovem tentava se desvencilhar, mas não conseguia. A estopa estava molhada com amoníaco. Nas manifestações, o amoníaco é usado para diminuir os efeitos do gás lacrimogêneo. O homem dizia: "Aí tá o cheirinho bom. Cheira fundo, seu merda. Da próxima vez, leva mais. Cheira aí, seu filho da puta." E apertava a estopa com amoníaco no rosto do garoto. Os policiais assistiam à cena e se divertiam. Gargalhavam. Colocaram-me para dormir numa sala no 1º ou 2º andar, onde havia um colchonete no chão. De um lado, a porta de entrada, e no lado oposto, um painel de madeira com figuras humanas desenhadas. Era o local de treinamento de tiro. Nessas condições, não havia como dormir. Verdadeira tortura psicológica. Aliviava um pouco o som que vinha de uma das máquinas de música dos bares de jogatina e prostituição no Largo General Osório, no entorno do prédio do DOPS. Uma música, no entanto, guardo na memória. Muito sugestiva, aliás. Gilberto Gil cantando sua versão Não Chore Mais, da música do Bob Marley. No woman, no cry. Amigos presos, amigos sumindo assim, pra nunca mais. No dia seguinte, fui levado a uma sala supostamente de atendimento médico, pois havia de fato alguns aparelhos usados pelos médicos e ou enfermeiros, estetoscópio, seringas e várias caixas de medicamentos. Entraram na sala um médico e um enfermeiro que me fez um exame visual na região abdominal onde havia recebido socos violentos. O médico fez algumas perguntas, tocou a região e perguntou se eu sentia dores. Respondi que sim, óbvio. E ele me fez tomar elixir paregórico, remédio esse que eu já conhecia, um analgésico e digestivo. Eles se retiraram e eu fiquei aguardando. Minutos depois, entra na sala o delegado-geral do DOPS, Romeu Tuma. Cumprimentou-me, perguntou se eu estava bem, se havia sido medicado, etc., e quis me fazer entender que ele lamentava o que havia ocorrido comigo. Logo em seguida, passou a condenar a greve, os atos ocorridos e, principalmente, sobre a decisão de continuar o movimento grevista. Ele achava um absurdo a greve e assim falou, abre aspas, "Esse Guxiquem está levando todo mundo para o buraco. Ele está desesperado e quer levar todo mundo com ele. Você sabe por que ele está fazendo tudo isso? Você não sabe. Eu sei. Ele quer que todo mundo morra. Ele está condenado. Ele está com câncer e vai morrer." Fecha aspas. Guxiquem e Augusto conduziram a última assembleia que decretou o final da greve com conquistas importantes para a categoria. Continuei preso até o fim da greve. No sábado fui liberado. Tive que assinar um termo de saída. Já na rua, iniciei minha caminhada por entre as cordas que isolavam o prédio, providência tomada após a explosão de um carro-bomba contra o prédio do DOPS na década de 1960, ataque assumido pelas organizações revolucionárias contra a ditadura. Já havia caminhado alguns metros quando eu ouvi psiu, psiu, alguém chamando. Pensei, não é comigo. Continuei caminhando e me distanciando do DOPS. Foi então que ouvi. Urbinati! Urbinati! Olhei e vi o policial que me levara até a porta de saída. Fazia um gesto para que eu retornasse e expressava um sorriso sarcástico. Fiquei desesperado. Muitas histórias me passaram pela cabeça naquele momento. A morte de Alexandre Vanucchi Leme, entre outras, pois eu já tinha assinado minha saída. Pensei em correr, mas desisti. Ao me aproximar do policial, perguntei o que ocorria. Ele me disse, "Os homens estão querendo você lá", e ria. Mais desesperado e incrédulo, eu o acompanhei. Entramos no prédio, ele me conduziu até o elevador e fomos para a sala do delegado-geral Romeu Tuma. Além do delegado, estavam me esperando Aurélio Pérez, deputado federal, Irma Passoni, deputado estadual, e Luiz Eduardo Greenhalgh, advogado que foi fundamental na luta pela anistia ampla, geral e irrestrita. O alívio foi grande. Saímos do DOPS. Em seguida, levaram-me para a Câmara Municipal, onde havia ocorrido a Assembleia dos Metalúrgicos de São Paulo. Ali,
pude encontrar e abraçar Luiz Guxiquem e Santo Dias da Silva, líder metalúrgico que seria assassinado dias depois num piquete na porta da fábrica Silvânia, em Santo Amaro, em 1979. Uma década de ausência. Tirso Marçal. Nota: tem 65 anos de idade, natural de Ibitinga, São Paulo, formado em Sociologia e Política, foi bancário e assessor parlamentar. Fim da nota. Quero destacar os primeiros anos de militância e convivência com Luiz Guxiquem. Refiro-me principalmente ao período de 1978 a 1988. Foi nesse curto espaço de tempo que o irrequieto Nisei Okinawan, bancário de Oswaldo Cruz, socialista de viés trotskista, se destacou no meio sindical e partidário. Em março de 1964, os militares tomaram o poder em um golpe de Estado. Foram longos anos de ditadura que só terminaram em março de 1985 com a posse do presidente José Sarney. Em outubro de 1988, uma nova Constituição Federal foi promulgada. Uma pequena e ruidosa bancada de constituintes pertencia ao Partido dos Trabalhadores. Eram 16 deputados ao todo, entre eles Luiz Inácio Lula da Silva e Luiz Guxiquem. Passamos por um breve milagre econômico. O bolo cresceu, mas não foi dividido. Ao contrário, as disparidades sociais aumentaram e milhões de brasileiros não tinham onde morar, nem o que comer. A situação no campo era dramática. O êxodo rural cresceu enormemente. Os militares admitiam uma abertura lenta, segura e gradual. Nas ruas, o povo tinha pressa. Mobilizações intensas, os movimentos sindicais, estudantis e populares, aliados a outros setores da sociedade, derrotaram o obscurantismo. Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Guxiquem e outras lideranças populares nasceram no bojo dessas lutas. Ao longo dos 21 anos de ditadura, a categoria bancária não foi poupada, pagou um preço alto. Muitas lideranças bancárias foram demitidas, caçadas, presas, torturadas e exiladas. O ex-presidente Salvador Tolesano foi morto em janeiro de 1970 em condições estranhas. Augusto Campos, outro banespiano do interior paulista, já era um veterano nos anos 1970. Em 1975, liderou uma chapa de oposição em seu sindicato. 3 anos mais tarde, teve a habilidade de costurar outra chapa de oposição, em aliança mais ampla e representativa que saiu vitoriosa. A eleição aconteceu em janeiro de 1979, a posse no dia 28 de fevereiro do mesmo ano. Em plena ditadura militar, Augusto Campos tornou-se presidente do maior sindicato de bancários da América Latina. Luiz Guxiquem era seu vice-presidente. Essa vitória ecoou por todo o país e fortaleceu as lutas sindicais e democráticas. Lembro que a primeira ação da nova diretoria foi organizar uma caravana para recepcionar os companheiros exilados que voltavam ao Brasil. Simbólico. Conheci Guxiquem, Tinta Dias, Washington Luiz e outros companheiros bancários da oposição um ano antes, no dia 7 de junho de 1978. O pequeno auditório do 20º andar do sindicato estava lotado. Assistíamos ao jogo da Seleção Brasileira de Futebol. O Brasil enfrentava a Espanha pelo Campeonato Mundial. O jogo acabou empatado, sem gols. A televisão foi desligada. Guxiquem se apresentou e convidou os presentes a participarem de reunião da oposição sindical, que aconteceria na sequência naquele mesmo local. Aceitei o convite. Encontrei a minha turma. Eu trabalhava no Banco Mercantil de São Paulo, do banqueiro Gastão Vidigal, conhecido mecenas da organização ultraconservadora Tradição, Família e Propriedade. Guxiquem, na época, pertencia à Organização Socialista Internacionalista e seu nome de guerra era Camarada Newton. Organização aguerrida que atuava na clandestinidade, mais conhecida no meio estudantil como Liberdade e Luta. As reuniões das células de base da OSI aconteciam semanalmente em grupos de até 7 militantes, liderados por um secretário que servia de elo para a instância superior. Tinha ramificações em vários estados e fortes vínculos internacionais. A conjuntura internacional era pauta obrigatória em todas as reuniões. Creio que foi nesse processo que Guxiquem percebeu a relevância do internacionalismo. No início de seu 3º e último mandato, ele me confidenciou, abre aspas, não tenho motivação para continuar na vida pública por muito mais tempo, exceção se for para atuar na área internacional, fecha aspas.
Suas reflexões sobre a nova ordem mundial e o esgotamento do Estado Nacional não tiveram êxito. A realidade se impôs e Gusquem assumiu outras tarefas. Ao longo de sua vida, Gusquem foi presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores e da Central Única dos Trabalhadores. Disputou e se elegeu deputado federal 3 vezes. Indicou e ajudou a eleger Ricardo Berzoini, então presidente do seu Sindicato dos Bancários, como seu sucessor na Câmara dos Deputados. Foi também presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e coordenou 2 campanhas presidenciais. Gusquem era uma pessoa muito próxima do presidente Lula e colaborou muito na montagem dos 2 governos. Assumiu a Secretaria de Comunicação e depois a chefia do Núcleo de Assuntos Estratégicos. Era uma pessoa extraordinária, que sabia ser firme e terno ao mesmo tempo, que valorizava as virtudes de todos sem distinção. Um agregador apaixonado pela vida, que até seus últimos dias no Hospital Sírio-Libanês procurou dirimir conflitos e transmitir otimismo. A espiritualidade esteve presente no dia a dia de Gusquem, mas foi só nos inícios dos anos 1990 que pôde ser observada com maior clareza. Chegamos a realizar um seminário no auditório da Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, sobre o tema Política e Religião, com a participação do escritor Paulo Coelho. Sucesso total de público. Mas a imagem mais marcante que guardo desse período é de um monge meditando, sentado sobre uma pedra ao lado de uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros. Essa fotografia está registrada somente na minha memória. Anos mais tarde, abraçou as doutrinas do profeta persa Bahá'u'lláh. Muito além de conceitos espirituais, Gusquem encontrou na fé Bahá'í os mesmos princípios que defendia: a busca incessante pela unidade em todas as ações, em um ambiente de amor e respeito. Ao mesmo tempo, tinha clareza que o fanatismo e a intolerância não eram aceitáveis. A espiritualidade certamente foi importante nos enfrentamentos da política, sempre com firmeza e serenidade, e ainda lhe deu forças para encarar seus problemas de saúde com coragem e resiliência, sempre com um sorriso no rosto. Sou brasileiro, não desisto nunca. Tony Cotrim. Nota: artista, publicitário e consultor político. Foi diretor de arte e criação em várias agências de publicidade. Coordenou campanhas eleitorais majoritárias, proporcionais e sindicais de 1989 a 2012. Foi assessor especial da SECOM da Presidência da República de 2003 a 2005. Fim da nota. Luiz Gusquem foi um grande líder brasileiro, sindicalista, parlamentar, dirigente partidário e ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República durante o primeiro mandato de Lula. Conheci o China, como Lula gostava de chamá-lo, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo. A primeira oportunidade de trabalhar com ele foi na campanha presidencial de 1988, quando ele assumiu a coordenação política e eu a coordenação de comunicação. Dessa época, guardo a lembrança de um homem pequenino, descalço, traçando furiosamente, numa lousa gigante, o plano de ação que daria um rumo fundamental à campanha. Como o vi fazer muitas vezes depois, liderava com criatividade, conduzindo-nos não pelas rotas já traçadas, mas desbravando e abrindo novos caminhos. Depois, tive a honra de assessorá-lo na SECOM durante o primeiro mandato de Lula na presidência. Enquanto nos consumíamos na administração complexa do dia a dia da comunicação do governo, Gusquem olhava mais alto e mais longe. Certo dia, na sua sala, ele me disse que a nossa missão ia muito além de divulgar as ações do governo e me encomendou a concepção de uma campanha que valorizasse a brasilidade, elevasse a autoestima dos brasileiros e elevasse o espírito nacional. O primeiro grande desafio seria criar uma campanha dessa natureza que fosse diametralmente diferente daquelas que a ditadura militar havia feito. Brasil, ame-o ou deixe-o, milagre brasileiro e etc. O segundo desafio era encontrar uma concepção de campanha que tivesse grande alcance com a pouca verba da qual dispunhamos. O entusiasmo do Gushi me contagiou e eu contagiei o publicitário Luiz Lara. Daí resultou a campanha O Melhor do Brasil é o Brasileiro, que viralizou a ideia Sou brasileiro, não desisto nunca.
Percorremos o Brasil numa maratona de convencimento para que os veículos de comunicação encampassem a ideia e veiculassem os anúncios que produzíamos quase sem verba. Funcionou. Praticamente todos os veículos do Brasil aderiram e, se mensurássemos todas as veiculações, teria sido a maior e mais cara campanha jamais realizada por um governo. Esse foi apenas um pequeno exemplo daquela mente ímpar. O Gushi era um homem brilhante com uma visão de mundo impressionante. Suas convicções abrangiam um imenso espectro, da espiritualidade à política, do legislativo ao executivo, das administrações locais à governança global. Ele aplicou seu gênio em tudo, na vida pessoal e na familiar, na liderança sindical, na luta política, nos mandatos que exerceu e nos cargos que ocupou, nas batalhas que enfrentou e até na preparação da sua própria morte, que enfrentou com altivez. Gushikense vivo faria a diferença no momento político que vivemos. Ele saberia apontar o caminho, identificar as utopias que tanto necessitamos na política e na comunicação do governo. Tenho certeza de que ele nos guiaria com muito mais sabedoria no enfrentamento crucial histórico que se nos impõe. Meu, seu, nosso Luiz Gushiken. Wagner Freitas. Nota: casado, pai de 2 filhos, bancário, sindicalista e ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores, hoje preside o Conselho Nacional do SESI. Fim da nota. Luiz Gushiken foi o mais brilhante, mais interessante, mais sagaz dirigente sindical que eu conheci. Ele era um homem muito além do seu tempo. Coisas que ele praticava na década de 1980 ainda são modernas nos dias de hoje. Gushiken aliava a capacidade de entender os bancários, de entender os trabalhadores com a capacidade de entender os funcionários, de elaboração política profundíssima, com ser um estudioso das relações do trabalho e uma absoluta capacidade de encantar as pessoas. O que eu acho que é muito interessante é que, em um momento político, como deputado federal, como presidente do PT, Gushiken também demonstrou, em outro momento, uma outra característica de ser muito amplo e de propor um governo. No primeiro mandato do presidente Lula, nas funções que ele teve dentro do governo, que dialogava com todos os partidos políticos, com todas as opiniões, dialogava com todas as tendências, mostrando a característica de agregar ao seu redor ideias importantes com a capacidade de acrescentar ao governo do presidente Lula opiniões divergentes. Ele também era muito gentil, uma pessoa de finíssimo trato. Eu me lembro de uma passagem importantíssima da minha vida de iniciante de dirigente sindical com o Gushiken lá por 1994. Ele já era uma sumidade no mundo sindical e político e foi fazer uma palestra no sindicato num momento muito ruim da atuação da vida do movimento sindical, com Fernando Henrique, que já estabelecia esse processo de perseguição ao movimento sindical. Me lembro que era uma discussão sobre globalização, e o Fernando Henrique, enfim, seus apoiadores, seus mentores, acusavam o movimento sindical cutista e o sindicato de ser atrasado, de ser desinteressado em ideias novas e culpavam o movimento sindical pelos ganhos que os trabalhadores poderiam ter, mas deixavam de ter devido à posição do movimento sindical. E isso deixou parte da diretoria do sindicato numa grande crise. Parte não, acho que a maioria, porque nós saíamos para fazer atividade sindical, éramos agredidos nas ruas, uma coisa até parecida com o que aconteceu já no Bolsonaro ou no Temer. Era um momento sombrio, porque o movimento sindical tinha uma dificuldade muito grande de passar os seus valores para os trabalhadores e começou a ser perseguido. Eu mesmo fui agredido em uma agência em frente ao Bradesco, na Lins de Vasconcelos, por estar defendendo o que nós acreditávamos. Éramos enxovalhados pela opinião pública e pelos trabalhadores. Eu me lembro que o Gushiken foi fazer uma palestra para nós no sindicato e disse uma coisa que é extremamente importante, alvissareira para os nossos ouvidos. Ele dizia, abre aspas, olha, não fiquem se culpando porque hoje fazer movimento sindical é muito mais difícil que na minha época, fecha aspas. E ele foi fazendo várias comparações com quando ele foi dirigente sindical, das características do tempo dele e como era difícil fazer movimento sindical no nosso tempo. E ele dizia, abre aspas, não abaixem a cabeça. Vocês vêm de um sindicato que tem trajetória de luta e vocês têm pedigree. É que agora os instrumentos de convencimento que os sindicatos utilizam para com os trabalhadores
Tem uma disputa da opinião dos trabalhadores que os próprios patrões fazem. Porque na minha época os patrões discutiam e tinham muito menos estratégias para disputar conosco no sindicato a opinião e a formação da opinião política da classe trabalhadora. A nossa própria evolução e êxito do nosso modelo sindical, de fazer sindicato, é que qualificou os patrões também para fazer um enfrentamento, digamos assim, mais qualificado hoje com vocês do que faziam comigo na minha época. Há outros instrumentos de comunicação. E vocês, então, não são incapacitados. Vocês têm é que procurar entender essas mudanças para ter um instrumento ou conseguir instrumentos para chegar perto dos trabalhadores e falar a linguagem que os trabalhadores querem ouvir. Fecha aspas. Ele dizia que era um momento de transformação mundial com a globalização. Abre aspas. As coisas que eram dadas há um tempo atrás, hoje não são mais. E vocês estão passando por esse turbilhão. Não desanimem. Eu também, quando cheguei na diretoria do sindicato, no início do meu mandato, no início e fim da minha atividade sindical, fiquei desesperado muitas vezes por não dar respostas que queriam ouvir os bancários. E vocês podem fazer isso. São capacitados para isso. Não se culpem. Fecha aspas. Eu me lembro que isso foi um alento muito grande para nós da diretoria do sindicato, e o Gushken fazia isso periodicamente, ou em reuniões com todos nós, ou em reuniões individuais. Depois, no decorrer da minha trajetória, fui, obviamente, tendo outras fases. E já na presidência da Confederação dos Bancários, o Gushken fazia questão de quando em quando, me chamar para conversar e a gente fazia grandes debates. O Gushken era um erudito sob o ponto de vista acadêmico e ele discutia, fazia questão de aprofundar a análise política comigo para me ajudar a, enfim, tomar decisões e continuar a minha trajetória já numa esfera diferente da minha militância. Gushken foi um dos políticos mais influentes que nós tivemos no PT e, por isso, talvez tenha sido, de todos nós bancários, o que tinha a relação mais próxima com o presidente Lula, e essa é uma outra qualidade extraordinária dele. Na época, tinha uma rivalidade muito grande entre nós, bancários, e os metalúrgicos, e o Gushken dizia que nós éramos complementares. Ele não levava adiante essa discussão, pelo menos para mim, era assim que ele se referia. Nós tínhamos uma trajetória diferente. O nosso sindicato vinha da Organização de Correntes Políticas Europeias. O sindicato tinha uma grande influência, por exemplo, do trotskismo. Ele mesmo e tantos outros importantes companheiros foram construindo a opinião do sindicato. Dizia que os metalúrgicos do ABC tinham uma outra concepção. Eles tinham uma influência muito maior da Igreja Católica Progressista e também trajetórias diferentes, porque a organização dos próprios patrões metalúrgicos seria diferente da organização dos patrões bancários, que nós tínhamos diferenças, mas que não tínhamos divergências. Segundo Gushken, o Lula era a maior referência da classe trabalhadora por tudo que significava. Um metalúrgico que vinha do Nordeste brasileiro com nível de escolaridade baixo, uma característica da ditadura que impediu boa parte da população brasileira ter acesso à escola, mas que a sabedoria do Lula era nata, e ele era a cara, a representação do que nós precisávamos naquele momento para fazer a ruptura com o modelo. E o Lula deveria ser por nós incentivado, apoiado. Nosso papel seria discutir com ele, com os dele, eventuais divergências pontuais que tínhamos, mas ajudarmos a engrandecer a figura do Lula, porque ele representava o trabalhador brasileiro naquele momento. E era essa liderança super importante para a construção do PT e fortalecimento da CUT. Esse era o Luiz Gushken, um homem além do seu tempo que me ensinou muito. Talvez tenha sido com quem eu mais aprendi, aquele que eu mais admirei. E que nesse livro, enfim, nessa releitura, nessa homenagem que se faz ao Luiz Gushken, eu fico muito feliz de poder participar, porque não tenho dúvida nenhuma que estamos nos referindo a um dos homens mais inteligentes que eu conheci, do bem para o bem, só pensava no melhor para a construção de uma nova sociedade. Um sonhador que colocou seu sonho em ideias práticas, construindo um sindicato, construindo uma ideia de negociação coletiva, construindo um partido político junto com o presidente Lula, que hoje vem mudando o Brasil e, acima de tudo, sendo generoso, respeitoso e grandioso. O Samurai da Quebrada, Walter Passarinho.
Nota: músico, presidente do Instituto Nova União da Arte na favela do Pantanal, continua tocando e colocando em prática muito do que o Luiz Gushiken lhe ensinou. Fim da nota. Trabalhar em banco para mim foi uma questão de sobrevivência. Trabalhei no Bradesco de 1982 a 1986. Eu sempre fui a favor da justiça social e ali no banco eu via muitas injustiças. Meu pai era militar e vivia dizendo para eu entrar para a polícia. Mas a verdade é que o sindicato era o que tinha mais a ver comigo. Quando houve a greve de 1985, eu trabalhava na agência Santa Cecília e o banco estava levando os funcionários dentro de carros fortes para trabalhar em Osasco. Eu consegui me articular com os colegas e conseguimos fazer com que a greve tivesse uma adesão de 70%. Reuníamos-nos na saída do metrô e íamos em passeata até a Rua Boa Vista, fechando os outros bancos pelo caminho. Depois da greve, fui mandado embora do banco, então me chamaram para trabalhar no sindicato. Logo depois, fui trabalhar na campanha do Gushiken, cujos discursos eu já acompanhava, e também do Luizinho Azevedo, da Tita, do Sérgio Rosa, ou seja, muita gente que tinha compromisso com a categoria bancária, só para citar alguns. Éramos muito jovens e chamados de pé de boi, porque trabalhávamos muito. Amarrávamos faixas, dirigíamos, levávamos e buscávamos material da gráfica, panfletávamos, fazíamos um pouco de tudo. O Gushiken nos dava uma atenção enorme, dava uma importância fora da curva. Eu trabalhei com vários parlamentares, mas ninguém teve essa sensibilidade que o Gushi tinha. Muitos eram atenciosos, mas com o Gushi era diferente, porque eles nos tratavam de um jeito que nos fazia sentir parte mesmo, como se fôssemos da família. Eu sempre gostei muito de música e esse era o caminho que eu queria seguir. E mesmo estando na política, eu sabia que podia fazer política através da música. Fui estudar música, virei professor de percussão e dei aula para a garotada em escolas de São Miguel. Isso foi transformador também. E eu sempre contei com a aprendizagem política e com as coisas que o Gushiken me passou. Mesmo nos momentos de raiva, como quando o pessoal das outras campanhas colava os cartazes em cima dos nossos, por exemplo, o Gushi tinha um ensinamento. Ele dizia que não podíamos ficar alimentando os demônios. Durante aquela campanha, um repórter me parou na rua e perguntou para quem eu estava trabalhando, onde eu morava, o que eu fazia. Eu respondi que era militante, que morava em São Miguel, numa casa de 2 cômodos, numa família de 12 pessoas. São Miguel era um lugar quase esquecido, as políticas públicas nunca chegavam até lá. Não tínhamos acesso a muitas coisas. Várias vezes eu levei o Gushiken para a quebrada para fazer campanha, falar do mandato, das lutas. A favela traz muita coisa importante que às vezes as pessoas não conseguem enxergar. Mesmo enfrentando tantos problemas, vivendo com o mínimo, na periferia, as pessoas conseguem encontrar um jeito de ir em busca da felicidade. 11 anos atrás, minha filha faleceu numa enchente em São Sebastião. Um pouco antes disso, eu tinha ido na casa do Gushiken. Ele já estava bem debilitado, mas ficamos conversando durante um bom tempo. Ele perguntou se eu não achava perigoso morar no meio do mato, perto da cachoeira. Eu disse que fazia 80 anos que a casa estava lá, do lado da cachoeira, mas ele insistiu, abre aspas. Mas mesmo assim, né? Fecha aspas. Parecia que ele estava pressentindo. Quando tudo aconteceu, o Gushiken me ligou para dizer uma palavra de solidariedade e que eu poderia contar com ele. Pediu para as pessoas me procurarem para ajudar. Muita gente me ligou, fizeram uma campanha para conseguirmos recursos para retomar a vida, mas tem coisas que não é dinheiro que consegue resolver. Mesmo assim, você sente na forma como as pessoas falam com você o quanto é profundo e verdadeiro. Foi muito importante e prazeroso conviver com o Gushiken. Com ele, eu tive uma noção da política, do ser humano, da solidariedade, da humildade. Quando viajávamos, ele muitas vezes desabafava comigo. Ele era um cara que não víamos só como um político atrás de voto. O Gushiken era um mano, um brother, como dizemos aqui na quebrada, um samurai da quebrada. Para mim, é uma honra poder falar alguma coisa do Gushiken. E talvez eu não consiga expressar tudo o que eu tenho para dizer dele. Só sei que o Gushiken é essa referência de solidariedade, de compreensão, de humanidade, e quando eu falo dele, faço isso com carinho e com orgulho. Só tenho a agradecer. Hoje,
Me dedico ao Instituto NUA, na favela do Pantanal, e continuo tocando também. O Instituto representa a associação entre a política e a arte, e tenho certeza que o Gushi sentiria orgulho de ver na prática muito do que me ensinou. Gushi, presente. Tamo juntos sempre. Gushiken não morreu, porque nem todos morrem. Washington Araújo. Nota: mestre em comunicação e jornalista. Foi bancário e ocupou diversos cargos públicos. Servidor de carreira do Senado Federal, é professor na Universidade do Legislativo Brasileiro, onde leciona ética e administração pública, história e evolução dos direitos humanos, análise de políticas públicas afetas aos direitos humanos, ética e direitos humanos, filosofia do direito. Publicou mais de 17 livros como autor e coordenador. Fim da nota. Guardo de Luiz Gushiken, que conhecia em 1990, memórias luminosas de suas muitas qualidades. Mente perspicaz e intuitiva, entusiasmo incontrolável e contagiante, sabedoria à flor da pele e uma bondade de coração ímpar. É difícil encontrar alguém que reúna de forma tão harmônica tais características. Mas Gushiken conseguia isso. E adicione-se a isso também o tempero de um constante bom humor. Homem de ação, pisava no chão da realidade com toda a largura de seus ideais, e estes sinalizavam um anseio por uma vida transcendente, dessas que aspira à plenitude. Na vida profissional, como funcionário de um banco público federal, representei o patronato e negociei com grevistas. Gushiken do outro lado, esticando a corda, gramofone na mão, cartazes e faixas nos braços, levantando o grito contra as injustiças, incitando a saída do conformismo para o protagonismo que somente a pedra lançada no lago das consciências dormentes poderia engendrar. Fui pessoalmente conhecer Gushiken muitos anos depois. Morávamos em Brasília. Ele, já em seu segundo ou terceiro mandato de deputado federal, eu licenciado do Banco do Nordeste, servindo à administração nacional da Fé Bahá'í. Encontramo-nos muitas vezes e em todas essas oportunidades tratamos do que realmente importava. Como lançar bases para uma sociedade livre e justa, sociedade não mais feita com homens de chumbo, mas sim com homens de ouro, desses que são solidários e estão sempre atentos aos lamentos dos sofredores, dos miseráveis, dos que habitam o chão duro da vida. E trocávamos ideias sobre os ensinamentos bahá'ís, abordando a igualdade de direitos e oportunidades para homens e mulheres, a livre e independente pesquisa da verdade, a unidade essencial entre a religião, a ciência e a razão, a luta pela eliminação de todas as formas de preconceitos e, além desses temas, discorríamos sobre a unidade essencial das religiões. Dessas reuniões, me vem à boca da mente sua imagem, sempre entusiasmado, pulando 2 ou 3 reflexões e mergulhando de ponta em algum tema místico logo mais adiante. Gushiken pisava no chão dos ideais, dos sonhos e das utopias com pés práticos, muito práticos. Em fins de 1991, fui procurá-lo em seu gabinete na Câmara dos Deputados. Ele estava agitado e eu precisava compartilhar com ele que, em 29 de maio de 1992, os seguidores da Fé Bahá'í estariam celebrando a passagem do centenário da Ascensão de Bahá'u'lláh, 1817-1892, o profeta fundador da Fé Bahá'í. Pensava que bem poderíamos realizar uma homenagem a Bahá'u'lláh na Câmara Federal. Qual a minha imensa satisfação ao ver o imediato entusiasmo de Gushiken à ideia da sessão solene. Abre aspas. Tom, isso é muito fácil. Vamos fazer sim. Já vou encaminhar hoje mesmo um requerimento e pegar as assinaturas das lideranças partidárias. É só isso? Fecha aspas. E foi assim que o Brasil foi o primeiro país do mundo a assinalar aquela importante data com uma sessão solene realizada em seu parlamento. E Gushiken, como proponente da solenidade, fez uso da palavra e proferiu um dos mais instigantes pronunciamentos que jamais um homem público fizera em louvor a um manifestante de Deus. Naquela data memorável, ele assim principiou seu discurso. Abre aspas. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ilustríssimos senhores representantes da Fé Bahá'í e demais autoridades presentes.
Subo a esta tribuna, investido da mais alta honra, pois a mim foi concedida a oportunidade de falar sobre uma preeminente figura que se tornou objeto de estudo em várias partes do mundo, em face do seu legado de ideias de incomparável potência transformadora. Há muitos anos, senhor presidente, venho dedicando-me ao estudo das religiões, motivos por interesse intelectual e também espiritual. Conhecer um Bhagavad Gita, o Velho e o Novo Testamento, bem como o Alcorão e os vários textos búdicos, tem fortalecido em mim a convicção de que os impulsos provocados por estas revelações, ditas sagradas, constituem as raízes mais fortes dos processos verdadeiramente civilizatórios da humanidade. E eis, senhor presidente, que deparo perplexo com a mais colossal obra religiosa escrita pela pena de um só homem, elaborada em condições inimagináveis e capaz de concentrar em um só tempo vigor estilístico, autoridade majestática, força moral incomparável, generosidade abundante, admoestação severa, beleza artística e tom profético. Bahá'u'lláh, senhor presidente, é o nome do autor desta obra. Fecha aspas. Suas palavras finais constituem um dos mais inspiradores momentos vividos na política brasileira. E pensar que tão formidável obra de oratória consumiu não mais que 4 páginas, 30 parágrafos, 139 linhas e exatas 1.631 palavras. Desde então, nossa amizade se estreitou mais e mais. Acompanhei, sempre com um nó na garganta, os duros, mas corajosos embates de Gushiken contra terríveis enfermidades. De aparência física fragilizada por tantas intervenções cirúrgicas, ainda assim, era notável seu espírito leonino, sempre rugindo ante as luzes de um intelecto privilegiado. E quantas vezes fui ao seu encontro com o claro objetivo de animá-lo ante as novas batalhas para manter a saúde, e sempre que retornava para casa, eu é que me sentia mais animado, mais cheio de ânsia por viver. Era como se o médico visitasse o paciente para ministrar-lhe a cura e deste encontro saísse ele próprio curado. Em outubro de 2002, Lula já havia sido vencedor do primeiro turno daquele histórico pleito presidencial brasileiro e se preparava para o segundo turno final. Um gesto de Gushiken voltou a me marcar para sempre como ferro em brasa na pele. Ele marcara um encontro de Lula com meia dúzia de seus amigos, o que também me incluía. O tema daquela candente reunião era um só. Em caso de vitória no segundo turno, quais deveriam ser as marcas de um governo Lula? Lembro de ter sido um dos últimos a falar e disse que a marca de seu governo deveria ser uma e apenas uma: elevar a autoestima do povo brasileiro. Ainda posso discernir a interrogação tomando conta do rosto de Lula. Abre aspas. Mas como poderemos fazer isso? Fecha aspas. Falamos sobre a necessidade de se auscultar as raízes da sociedade, de se ouvir o povo brasileiro, esse que trabalha muito e ganha pouco, esse que não dispõe de um sistema digno de saúde nem de educação adequada, não obstante termos um país que pode vir a ser o celeiro da humanidade, riquíssimo em recursos tanto naturais como humanos. Aludia ao fato de que precisávamos voltar a amar o Brasil e sentirmos felicidade por sermos brasileiros, termos um povo brasileiro criativo, trabalhador e também amante da paz. Após a vitória, Gushiken assumiu o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E simplesmente fez uma revolução no setor e democratizando o acesso à publicidade pública. Vem de seus primeiros 2 anos como ministro da SECOM a mais importante campanha de um governo federal focalizando em um único tema: o orgulho de ser brasileiro. Acompanhei também o mais injusto e perverso processo que se moveu na história recente do Brasil contra um indivíduo que, mesmo sem contar com 2 ervilhas sequer de provas, ainda assim se buscou repercutir perante toda a nação as mais grosseiras, torpes e caluniosas acusações que o indivíduo inocente poderia receber. Isso se deu contra meu querido amigo Luiz Gushiken e teve como pano de fundo o que a grande imprensa chamava mensalão. Acompanhei a audiência em que Gushiken foi ouvido em sessão da CPMI, criada pelo Congresso Nacional.
A defesa de Guxiquem foi brilhante, não deixou nada envolto em obscuridade, fez questão de apresentar documentos, atos formais, oficiais que assinara como ministro de Estado, defendera os benefícios que suas ações à frente da SECOM trouxeram à sociedade brasileira e, de quebra, fez impressionante defesa das políticas públicas criadas e levadas avante pelo governo do presidente Lula. Os algozes que planejavam constrangê-lo na dita sessão saíram, na verdade, muito embaraçados e constrangidos com a contundência de suas afirmações. Não foi nem apenas uma ou só 2 vezes que, qual leão em posição de ataque, Guxiquem exigiu de seus inquiridores um mínimo de hombridade moral, decência e ética no trato da res pública. Foi ali que vi Guxiquem em um momento de fúria mitológica. Guxiquem mostrou à larga os materiais nobres com que era formado seu caráter e desvelava seu patrimônio ético de homem público. A verdade é que, por mais que os meios midiáticos fossem instrumentalizados em sua campanha para golpear o governo Lula, ainda assim tiveram que repercutir o voto do ministro do STF, Joaquim Barbosa, declarando que, abre aspas, não existia qualquer indício que levantasse a mínima suspeita sobre o comportamento do ministro Luiz Guxiquem. Fecha aspas. Em 2011, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, também seguiu o mesmo caminho. Muitas outras vezes estive com Guxiquem, fosse em Brasília, em Indaiatuba ou em São Paulo. E após cada encontro desses, trazia sempre comigo o sentimento forte de que ele estava anos-luz à frente de seu tempo e que me sinto um privilegiado por ser seu contemporâneo e ter sido alvo de porções tão generosas de sua amizade. Das melhores memórias que trago na vida, o Guxiquem parece estar sempre presente. E minha gratidão a ele será por toda a eternidade e mais um dia. Guxiquem não morreu, porque nem todos morrem.